Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é mais do que só uma conversa, hoje é um giro de notícias. Faz tempo que eu não faço isso aqui no canal, então eu preparei várias notícias, conteúdo que saíram nos principais portais nas últimas semanas, novidades aí que a gente tem visto dos influenciadores e de algumas páginas também nas redes sociais, notícias quentinhas que estão vindo aí de alguns médicos influencers que estão no Congresso, que está tratando sobre sistemas da obesidade, controle de diabetes e tudo mais. Então a gente vai analisar isso juntas. Vem comigo? Muito bem, eu sou a Gibetim, sou jornalista, comunicóloga e estou agora fechando 10 meses. 10 meses fazendo o meu tratamento com tirzepatida, Mounjaro, Tirzec, Tirzedral, enfim. Essa jornada toda eu estou documentando aqui no YouTube e aí eu fui entendendo que como jornalista que sou, que gosto muito de notícia, acho que fazia sentido trazer aqui também algumas das notícias que eu vou descobrindo, vou lendo durante a semana, né? E assim a gente vai conversando sobre elas, até a gente tem a chance de analisar o que está sendo dito e pensar juntos aqui em como isso impacta a nossa vida. Tá? Então, estou fazendo esse trabalho já há alguns meses. Se você está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Se você é aqui desde sempre, muito obrigada, obrigada pelo seu apoio, pela sua audiência. Fico muito feliz, tá? Quando eu vejo nomezinhos aqui que sempre voltam, as pessoas que estão sempre por aqui, comentando, compartilhando, participando comigo, inclusive das lives, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu botar aqui os meus óculos, porque como uma senhora que já não enxerga bem de perto que sou, uma pessoa que trabalha à frente do computador há 1000 anos, a gente já não enxerga tão bem, não é mesmo? Vamos começar aqui, deixa eu fazer a transição aqui para a primeira notícia que possivelmente você foi impactado, que é essa, que o Mounjaro é o novo medicamento mais vendido no mundo. Chegou aí para você essa informação? Pois é, eu até fiz uma brincadeira quando eu vi essa notícia, que eu repostei, eu falei assim, imagina se fosse acessível, porque no preço que ele se tornou o medicamento mais vendido no mundo. Vocês imaginam, façam ideia do que seria se ele fosse mais acessível, né? Acho que não teria condição de atender a população toda que poderia ser beneficiada com a medicação desse tipo. Então, só para a gente entender um pouquinho, ele superou o Keytruda, que é uma medicação que era para tratar de tumores, sabe? Ela é tratada na imunoterapia, ou seja, no tratamento aí para câncer também, né? Então, olha, esse tratamento era indicado para 18 tipos de tumores. E essa marca liderava as vendas aí desde o primeiro trimestre de 2023. E agora ele foi superado pelo Mounjaro. E assim, ó, pelo Mounjaro, tá? Que é agora no primeiro trimestre de 2026, vendeu 8 bilhões, 8,7, 8,7. Vamos ser justos aqui, porque já está mais perto de 9 bilhões do que de 8. 8,7 bilhões para Eli Lilly, né, que é a farmacêutica detentora da patente. Mas não é só isso não, tem aqui até um destaque, ó, falando que o irmão do medicamento mais vendido também se destaca. Por quê? Porque a Mounjaro é o nome que a gente usa aqui no Brasil, mas em outros países ele é vendido sob o nome de Zepbound. Zepbound. Zepbound também tem sido muito vendido, tá? Então, é assim uma coisa absurda quantos bilhões, né? Ó, em 2025, as terapias movimentaram 36,5 bilhões, né? Acima dos 31 da Keytruda, ou seja, a gente já ultrapassou bastante essa outra medicação. Então, não tem volta, é um movimento que não tem volta. Eu falo sempre sobre isso, de que a gente está só começando nesse universo dos análogos de GLP-1. E eu bato sempre nessa questão dos análogos de GLP-1, porque eu entendo que foi a grande virada de chave, né? Que a partir da semaglutida,
que é esse primeiro análogo de GLP-1, a gente viu o mercado mudando, eles entenderam como fazer o tratamento para a obesidade, e aí a gente viu muito esse mercado mudar, né? A partir da semaglutida, a gente viu o mercado, então, entendendo que tinha ali um baita potencial de negócio e assim, o segmento de saúde todo, entendendo que viria uma transformação. A semaglutida, ela talvez não tenha sido tão impactante por conta dos colaterais, ela é um pouco mais difícil de se acostumar. Muita gente não tem uma boa tolerabilidade com a medicação. Eu mesma iniciei meu tratamento com a semaglutida e eu parei, porque eu tive muitos colaterais, né? Então eu aguardei a Mounjaro realmente chegar no Brasil, e aí eu me recuperei por alguns meses, né, após a semaglutida, e aí entrei com o tratamento com a Tirzi. E com a Tirzi eu tenho muito, mas muito menos colaterais. E aí, só que esse é só o começo. Então a gente começou com a Sema, aí a gente vem com um duplo agonista, que é de GLP-1, que é a Mounjaro, e já tem outros tantos medicamentos. Então temos triplo agonistas, como é o caso da Reta, e outros medicamentos que estão aí em estudo, fase 2, alguma coisa até em fase 3, que é já testando o GLP-1 com outros análogos também, para validar outras funcionalidades, enfim, adaptações a organismos, tem uma série de coisas. Então, é só o começo dessa história. A gente está vivendo uma revolução muito grande na saúde e de comportamento e uma série de coisas. Eu falo isso com frequência. Algumas pessoas duvidam de mim porque elas ainda não entenderam, porque elas ainda não acordaram para o potencial. Mas vocês que estão aqui comigo no canal já sabem como esse momento que nós estamos vivendo é revolucionário, está transformando as nossas vidas e a de muitas pessoas, e com isso o comportamento, o mercado, o consumo, famílias e uma série de coisas que está sendo melhorada, mudada, transformada, né? De muitas e muitas formas. Vamos lá, vamos ver o que mais que eu separei aqui de notícia para a gente ver. Tem uma notícia aqui, então a gente já entendeu que a Mounjaro foi a medicação mais vendida, mas aí a gente precisa analisar aqui junto a notícia da Veja. Por quê? A Mounjaro foi a medicação mais vendida no mundo. Mas aí, enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem versões da Mounjaro similares da Mounjaro, genéricos da Mounjaro, como a gente poderia dizer, chegando por N vias, né? Principalmente via Paraguai, mas também via China e em outros lugares, e a Anvisa está de olho nelas. Então, essa matéria aqui da Veja cita algumas marcas, né? Então, fala que desde janeiro a agência tem publicado resoluções, mas ela está errada. Não é desde janeiro, a Veja fez uma pesquisa bem chinfrim, porque se você está aqui comigo já há algum tempo, você sabe que eu já falo disso há algum tempo, que nós estamos vivendo este mundo de resoluções da Anvisa desde novembro do ano passado. Desde novembro do ano passado. As primeiras resoluções datam do final de novembro, onde a gente teve as duas primeiras marcas proibidas, que foram TG e Lipoless. Tá? Então, resoluções sobre produtos sem registro no país, fabricado em empresas desconhecidas, veja como identificar. É muito fácil identificar, né, gente? Se não é Mounjaro, todo o resto a Anvisa proibiu. Aqui está citando uma operação onde teve 23 mil frascos irregulares de Mounjaro em Santa Catarina, apreendidos em março. Aí essa notícia aqui vem falando, ela cita algumas, olha, proibição da fabricação, exportação, distribuição, propaganda e uso de Ozempic Power, Monge Max, Max2, 3D Slim, Max2 Detox. Essas daqui a gente não sabe nem de onde veio, que essas aqui a gente não conhece. Nunca vi essas marcas. Nenhuma dessas marcas aqui eu nunca vi. E aí, fala que foi aquilo que a gente, para quem já acompanha comigo as resoluções da Anvisa, né? No início ela falava muito sobre essa questão de propaganda, ela foi muito questionada por isso, porque não são os laboratórios fazendo propaganda, são sites, qualquer um que tem um site e esteja vendendo, ela estava entendendo que isso era propaganda e estava sendo suficiente para ela
bloquear. Mas na verdade era só uma desculpa, eles não querem mesmo deixar passar medicamento nenhum que não seja Mounjaro aqui no Brasil. E aí agora ela fala sobre Slimex MD e Slimex, que são que é na verdade uma única marca, mas a Slimex e a MD são duas versões desse produto, que é a segunda marca do Laboratório Éticos que foi sim aprovada pela Dinavisa para venda e que ela estava chegando. A gente tinha uma previsão de chegada dessa medicação lá no Paraguai, à venda para a Crazy Week, e a Anvisa já cortou nossa gracinha, cortou nossa expectativa e bloqueou antes da medicação chegar. Aliás, bloqueou, foi publicado em Diário Oficial no dia que estava previsto a chegada nas farmácias. Foi uma coisa bem frustrante, acho que é essa palavra que eu estou buscando, frustrante. E aí aqui ele está falando também nessas resoluções que, inclusive, a Mounjaro não escapa, tá? Porque tem aqui lotes irregulares de Mounjaro KewiPen, Mounjaro multidose, Mounjaro KewiPen ou multidose, que é aquela caneta, porque hoje a caneta que a gente usa, eu tenho até ela aqui, eu sempre deixo a mão aqui, a caneta, né? Essa caneta que a gente usa aqui, ela é uma única dose, né? A caneta vendida aqui no Brasil. E agora ela já tem até aprovação para ser vendida aqui o IPEM. Mas eu não vi chegando nas farmácias ainda. Se já chegou aí na sua cidade, me avisa, me fala que eu quero saber. Mas eu não vi ainda chegando nas farmácias. Essa aqui, quando a gente compra Mounjaro na farmácia, foi quando eu comecei tomando Mounjaro, você compra a caixa que vem 4 dessas aqui de única dose. E aqui o IPEN é aquela parecida com a caneta da Ozempic, da Wegovy, que você conta clique, sabe? Então é uma tentativa também de chegar de uma forma mais econômica, porque quem toma doses um pouco menores consegue comprar uma caneta de uma dose maior e ir fracionando, então ela acaba saindo um pouquinho mais barata. Ela já está aprovada aqui no Brasil, mas ainda não chegou nas farmácias, mas ainda assim ela está sendo encontrada aqui no Brasil, em alguns lugares, e a Anvisa proibiu. A gente teve aqui também nessa notícia falando aquilo que a gente já sabe, que são todas as marcas proibidas, Gluconex, Tirzedral, que foram as últimas, mas aí Lipolez, todas, Retatrutide, Tirzec, Lipolente, TG, Cinédica, Retratutida e outras, tá? Tem outras marcas menores que a gente nem chegou a ter conhecimento que a Anvisa também já bloqueou. Eu fui fazer essa busca e encontrei, eu estou sempre olhando no Diário Oficial, né? Então, tem outras marcas menores, marcas possivelmente undergrounds que já bloqueou. Então, a gente vai acompanhando. Para além disso, vamos de alguma notícia boa? Vamos de notícia boa. O que vocês acham? Nem só de tristeza se faz esse giro de notícias, tá? Tem coisa boa. Então, essa aqui é uma notícia que eu acho que é bacana, que é a aprovação da tirzepatida para diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Por quê? A Anvisa só tinha liberado o uso para tratamento de pessoas com mais de 18 anos. Tá? Então, eu mesma vi vários casos, respondi isso para várias mães, pais que vinham no canal perguntar: ah, meu filho tem 16 anos, ele pode tomar? Ah, minha filha tem 17 anos, ela pode tomar? Que realmente que tem comorbidades, tem diabetes, enfim, e estavam aguardando a possibilidade de fazer o tratamento com a tirzepatida. Então agora, sim, agora o médico pode sim prescrever a tirzepatida para crianças e adolescentes, tá bom? Então, ó, essa ampliação ela vai a partir de 10 anos, então de 10 a 17 anos agora pode tomar. Deixar isso claro, né? Para não ter confusão, tá? O que mais que a gente tem de informação aqui? Mais informação interessante para a gente ver juntos. Semaglutida preserva melhor a massa magra do que a tirzepatida, diz estudo. Eu andei falando sobre isso já em alguns momentos, que os estudos, porque a gente teve uma mudança recente, uma aprovação pela Anvisa, que agora a dose máxima que a gente encontrava de semaglutida aqui no Brasil, que é na versão da Wegovy, era 2,4.
e que a gente sabe que é a dose de semaglutida, que até então, até alguns meses atrás, tinha conhecimento e estudo mostrando que era a dose que ofertava um melhor resultado em perda de peso. Porém, contudo, a Novo Nordisk, que é a empresa que tem detentora da patente da SEMA, ela tinha feito um pedido já em alguns países para aumentar essa dose, porque ela concluiu um estudo mostrando que a dose de 7,2 era ainda mais eficiente e não aumentava praticamente nada os colaterais. Então, quem tem uma boa tolerabilidade aos colaterais da SEMA poderia sim aumentar a dose, tendo assim um resultado mais eficiente de perda de peso, muito parecido com o da tirzepatida, inclusive, porém, contudo, com uma preservação de massa magra ligeiramente melhor. Mas é ligeiramente, tá? Aqui no estudo, nessa matéria, inclusive, ele fala que é de 1 a 2% melhor, tá? Então, assim, uma preservação. Ó, pacientes que usaram, deixa eu até fazer isso aqui para vocês conseguirem ler aí melhor. Pacientes que usaram tirzepatida perderam em média 1,1 mais massa magra após 3 meses e 2% após 12 meses de uso contínuo. Ou seja, se você está tirzepatida versus semaglutida, você vai ter aí um tratamento rápido, uma preservação de 1,1% de músculo a mais e após 12 meses isso vai a 2% de músculo a mais. Parece pouco, mas quando a gente compara a perda de massa, a perda de peso ao longo do tratamento e uma porcentagem um pouquinho maior de preservação de massa magra, isso muda bem ali a forma como o seu corpo chega no final desse tratamento. Vamos pensar assim, você realmente perde mais gordura do que peso e isso é interessante, tá? É interessante porque um dos colaterais que estão sendo estudados da tirzepatida e do emagrecimento com os análogos é a sarcopenia, é a perda de massa magra mesmo, as pessoas estão chegando no final do tratamento. Quem não faz um bom, deixa eu pôr um grande parênteses aqui nessa fala. Quem não faz, eu vou até olhar aqui para vocês, ó, bem minha carinha aqui para vocês verem. Quem não faz um bom tratamento acompanhado, onde você faz uma boa alimentação para bater proteína, se hidratar, dormir bem e fazer exercício de força, ou seja, de preferência musculação, mas né, exercício de força, tende a chegar ao final do tratamento com uma perda de massa magra agressiva. Então, é importante que você não entregue toda a responsabilidade do seu emagrecimento para a medicação, tá? Assuma sua responsabilidade nisso para que seja um emagrecimento saudável, para que você faça uma reconstrução aí do seu corpo, eliminando gordura, mas mantendo massa magra, tá? Então, cuidado com isso é muito sério, tá bom? Então, nessa matéria aqui que fala da SEMA, a gente está falando sobre essa ligeira preservação muscular. E aí, por que eu sempre trago a SEMA para a conversa? Por quê? Porque tem vários pontos que eu acho que são importantes a gente pontuar. Pontos que são importantes pontuar é ótimo, né? Vocês entenderam. O que eu acho que a gente tem sempre que ter em mente, tá? Tirzepatida é uma medicação muito cara. Tirzepatida hoje no Brasil está completamente ilegal, né? Porque a única possível é a Mounjaro. Então, muita gente não vai ter condições de buscar sua medicação no Paraguai. Muita gente não vai ter coragem de encarar, né, essa compra de forma ilegal. Entendo perfeitamente. Muita gente não tem condições de comprar com fornecedor, não confia, como eu não confio. Vocês podem me falar e todo dia as pessoas tentam me provar por N formas que tem um fornecedor de segurança, que tem um caminho seguro e tal, mas tá tudo certo, gente, mas eu não, Gi Betim, tenho meus medos, tá? Algumas coisas eu dou conta, outras coisas não dou conta. Tem riscos e riscos, já falamos sobre isso em diversos momentos aqui no canal.
Então, você tem que saber quais são os riscos do seu tratamento, e aí é aquilo que você está disposto. Enfim, algumas pessoas se dão muito bem com a semaglutida, e têm um bom resultado, e têm um bom emagrecimento, e não precisam da tirzepatida. Poxa vida, que bom, não é? Que é uma medicação mais barata, mais acessível, que agora caiu a patente, e que em questão de meses a gente vai ter uma inundação de semaglutida no mercado nacional. Então, não é bacana saber que você tem aí uma opção? Ou que de repente você está fazendo tratamento com a Tirzi, mas como a Tirzi é muito cara, às vezes para fazer a manutenção ou o desmame vem com a Sema, não sei, né? Por um período você não vai dar conta de continuar com a tirzepatida para não parar abruptamente. Conversa com o médico propõe uma estratégia de parcialmente de SEMA. Gente, tem muitas possibilidades e a SEMA é muito útil para muita gente, tá bom? É isso que eu quero dizer para vocês. A gente fica falando de Tirzi, mas a SEMA também tem bons resultados, também é muito útil e pode fazer sentido para muitas pessoas, tá? Então, por isso que eu sempre trago a SEMA aqui para o canal. Dito isso, vamos para a próxima notícia. Tem mais medicações chegando? Sim, tem outras medicações chegando, e nos últimos dias a gente ouviu falar de um outro nomezinho esquisito, que é o Orfaglipron. Ó, já consegui aprender, no começo não estava saindo não. O que é esse Orfaglipron? É uma pílula, então é já diferente, tem algumas diferenças, tá? Ele não é a mesma medicação, porque tem gente falando que é a pílula do Mounjaro para manutenção. Não é a pílula do Mounjaro. A gente precisa entender o que a gente está falando para não falar bobagem. Mounjaro é tirzepatida, é uma coisa, tá bom? Como a semaglutida, por exemplo, ela já tem a versão da semaglutida em pílulas, que estão chegando também no mercado, e um valor bem acessível. A tirzepatida, até o momento, a gente não tem ela em pílula, a gente só tem ela injetável. E aí, agora a gente tem uma opção de uma pílula, o estudo está mostrando que ela pode ser muito eficiente para controlar o reganho, o rebote. O que é isso? É a hora que pode ser a medicação usada para manutenção do peso, para que você não ganhe de novo o peso perdido, tá? Então, muita gente vai chegar no momento que fala assim, ok, agora eu tô bem, vou fazer o desmame e vou parar aqui com a Mounjaro. E aí, nesse parar com a Mounjaro, tem muita gente que tem reganho. Muita gente, muita gente. Depois eu até separei algumas coisas aqui que a gente vai entender porque que a gente tem reganho. Mas fato é que, se a gente tem uma opção de uma pílula muito mais barata que a Mounjaro e que nos ajuda a não ter um reganho tão grande de peso, porque algum reganho é bem possível que a gente tenha, né? Ah, e 100% das pessoas têm reganho? Não, gente. Não, não tem. Não existe essa coisa de 100% em lugar nenhum. 100% das pessoas não conseguem emagrecer com Monjaro. Tem algumas pessoas que não conseguem emagrecer nem com a Monjaro, tá? Então, não tem regra definitiva, mas ela tem um bom resultado, mostrando, inclusive, até uma comparação de quem fez tratamento com a SEMA e com a Tirzi, e aí mostra ali na casa de 79%, ó, preserva até 79% da redução de peso conquistada. Ou seja, mesmo tomando a medicação, a média das pessoas, dos pacientes que foram acompanhados, tiveram um reganho de 30%, tá bom? Então não fica se culpando aí se você já foi uma das pessoas que parou a medicação e teve reganho. É isso, cara. Nosso corpo vai tentar voltar para aquele peso, ele tem uma memória e a nossa doença é uma doença crônica, a obesidade é uma doença crônica precisa de tratamento crônico. Então a gente pode mudar esse tratamento ao longo dos anos com uma medicação X, uma medicação Y, estratégias diferentes que seu médico, sua médica vão traçar para você. Mas por outro lado, a gente sempre vai estar em tratamento, tá bom? Então, olha, ensaio clínico da fase 3B acompanhou 376 participantes que já haviam perdido peso significativo utilizando as terapias injetáveis.
O grupo da tirzepatida manteve 74,7% da perda original. Ou seja, eu falei errado aquela hora, eu falei de 30%, né? Eu errei bem feio esse cálculo, tá? É 20 e poucos por cento, né? Então, o grupo da tirzepatida manteve 74% do peso, ou seja, teve um reganho de mais ou menos 25%, tá? Do peso perdido. Só que o grupo que recebeu o placebo teve um reganho de 50%, ó. Ele manteve apenas 49% do resultado. Então, quem parou a medicação, fez tratamento com placebo, engordou quase 50% do que perdeu. Enquanto quem fez o tratamento com o Forglipron, manteve 74%. Ou seja, teve aqui um 25,3%. Agora eu calculei certo, né? Vocês tenham paciência comigo que cálculo, assim, matemática, não sou a melhor pessoa, não. Já na semaglutida, olha isso que interessante, que eu estava falando da semaglutida, que ela é boa para muitas pessoas. Sim, a gente tem uma mania de achar que a semaglutida é uma porcaria, porque não deu certo para você, e pode não ter dado certo para você, mas pode dar certo para muita gente. O grupo da semaglutida, com o orforglipron, manteve 79,2%, ou seja, teve um reganho de 20%, não chega a 21% de reganho, contra 38%. Então, mesmo quem fez o tratamento com a sema, mesmo sem o placebo, o reganho também é menor. Olha que coisa interessante. Tá vendo? Então, abre sua mente aí, tá? Abre sua mente. Talvez a sema já seja muito interessante para você. Talvez você não precise ir para a TIRSE porque a TIRSE está na moda, tá? Talvez tenha um caminho pela sema. O que eu quero trazer aqui são opções de emagrecimento, tratamento, né? Que faça você ter opções, caminhos diferentes para o seu caso, tá bom? Interessante isso, né? É bem interessante, tá? Essa matéria tá na CNN Brasil. Eu tô deixando todos os links aparecendo aqui, porque qualquer coisa você tira print e vai procurar isso, tá bom? Tá bem fácil. Vamos ver a próxima informação sobre parar o tratamento abruptamente, tá? Esse aqui, o Dr. Tiago Volpe, fez essa publicação, uma notícia sobre esse chicote metabólico. E aí eu achei interessante isso, porque a gente fala muito aqui sobre a importância de não parar o tratamento abruptamente. Não pare, sabe? Continue seu tratamento, sempre que possível, faça o desmame e se optar por parar, que seja acompanhado do médico, porque tem muitas coisas em jogo. Uma das questões é que com o tratamento com a SEMA e com a TIRSE, a gente tem uma proteção cardiovascular muito grande, né? E aí, olha, os benefícios para quem fez o tratamento, nesse estudo, esse estudo da BMJ Medicine, acompanhou mais de 333 mil pacientes por 3 anos, usando análogos de GLP-1, e aí ele mostra que os análogos de GLP-1 constroem uma proteção cardiovascular, mas que após a interrupção ele começa a desaparecer. Essa proteção começa a desaparecer. Então, volta a regredir a resistência à insulina, a inflamação, colesterol, pressão arterial. Todos esses números que a gente vê melhorando, a gente vai fazendo os exames e vai vendo uma melhora muito grande quando a gente está fazendo tratamento com a TIRSE, né, e com a SEMA, quando a gente para o tratamento. Tende a regredir, e aí regride bastante. Então, eles acompanharam quem ficou sem tratamento e quem deu continuidade na manutenção, tá? Então, quem ficou sem tratamento teve um risco de 22% a mais de infarto, AVC ou morte, comparada com quem teve o tratamento contínuo, tá? Então, tem uma reversão metabólica aí que às vezes a gente não percebe, né? E aí, para quem, então, isso é muito importante, olha, para quem tem indicação clínica, especialmente com risco cardiovascular, você não pode tomar essa decisão de parar sem conversar com seu médico, tá? Extremamente importante isso, extremamente importante. Não pare sua medicação sem falar com seu médico. Esse aqui eu queria mostrar para vocês.
Memória obesogênica. Sim. O nosso corpo, ele guarda uma memória obesa. E ele vai passar o tempo todo querendo voltar àquele peso. E sabe o que é mais triste? Estudos em ratos, não foram em seres humanos, mostraram o seguinte: mesmo depois de 2 anos mantendo peso estável, alguns ratinhos, quando retirados da dieta, tiveram reganho de peso. Mesmo após 2 anos. Ou seja, essa história de que se a gente conseguir manter o nosso peso durante 2 anos, nunca mais a gente engorda de novo, foi para o espaço. A memória obesogênica é real e ela está nas nossas células, está no nosso cérebro, está no tecido adiposo. Algumas pessoas conseguem reverter isso, outras não. Significa que alguns de nós vão lutar contra a obesidade literalmente para sempre. Ah, eu tenho uma notícia péssima para pois quem é. emagreceu. Essa doutora Gisele, ela está nesse congresso de obesidade que está acontecendo, tá? Esse conteúdo é de 12 horas atrás. Então, infelizmente, é isso, gente. A gente vai sim precisar fazer acompanhamento médico a vida toda, tá? Tem uma notícia aqui que eu achei bem interessante, deixa eu aqui pegar para vocês verem a capa. Saúde e Ciência da Metrópolis, falando que tem um teste acontecendo. Os cientistas estão testando uma enzima que ela pode prolongar o efeito do GLP-1, e isso é bem legal, tá? Ele foi publicado em outubro de 2025 na revista científica ACS Bio e MedChain, enfim, nomezinho mais ou menos, né? E esse estudo está falando que tem uma enzima natural, foi usada para modificar alguns peptídeos e aí manter o GLP-1 ativo por mais tempo. Por que que isso é interessante? Porque isso pode gerar, e a gente já vem falando, tem alguns estudos pensando em medicações onde, ao invés de você fazer essa dose semanal, uma dose mensal, por exemplo, que também baratearia de alguma forma esse tratamento, ou seria menos invasiva, né? Uma única injeção mensal pode ser bom, né? Se a gente conseguir fazer com que o GLP-1, né, esse análogo fique ativo no nosso corpo por mais tempo. Outra coisa também é que esse estudo também pode pensar em prever com que essa molécula seja menos volátil, né? Então também que ela possa, quem sabe, se eles encontram um caminho dessa forma para ser feito em comprimidos, por exemplo, tá? Então é um estudo bem interessante. Vou passar rapidamente aqui por outras coisas que estão acontecendo que eu separei para vocês. Esse vídeo já está ficando bem longo, não é essa a ideia, né? Mas é uma ideia de você sentar aqui comigo e realmente bater papo comigo aqui, entender o que está acontecendo. Então, eu gosto sempre de ter esses materiais aqui disponíveis para você no YouTube. Esse é um outro estudo indicando também que além de emagrecer, a tirohepatita pode reduzir tumores e o câncer de mama. Então, esse estudo também está aqui ainda em fase inicial, realizado em camundongas, né, fazendo essa intervenção de tirohepatida, e a resposta antitumoral foi proporcional à perda de gordura corporal. Então, conforme as camundongas foram emagrecendo, a resposta antitumoral também foi diminuindo, tá bom? Então, ó, o estudo está aqui também, bem, se alguém depois quiser acompanhar, pegar as referências e validar, tá? Aqui da doutora Janaína Endócrino, doutora Janaína Koenen, a CRM dela, tudo certinho, para vocês acompanharem. E aí tem aqui também mais um médico falando sobre o Dr. Gustavo Sá. Tá? O Dr. Gustavo está aqui falando desse estudo da Universidade Anglia Ruskin, que está aqui falando sobre como os análogos de LP1 podem reduzir o acúmulo de proteínas, beta-amiloide no cérebro, proteínas tau e beta-amiloide. Essas substâncias são marcas biológicas do Alzheimer. Então, o GLP-1 diminuindo essas proteínas no cérebro, que também seriam menos marcadores para produzir o Alzheimer, né? Então, podem proteger os neurônios contra essa neurodegeneração. Isso é muito interessante. Ainda é começo, né, desse estudo,
mas que a gente pode vir com muitas novidades. Enfim, esse aqui é um outro estudo que eu estava separando para falar com vocês sobre como as canetas emagrecedoras estão mudando o mercado todo do varejo no Brasil. E aí, não sei se já mudou aí na sua casa. Você sentiu diferença nas suas compras? Teve algum produto que você deixou de comprar? Parou para pensar um segundinho sobre isso? Tem alguns números aqui mostrando que tem uma diminuição na compra de chocolates, snacks, vinho, cerveja. Gente, 10% de consumo de cerveja para o mercado, de bebida, isso é grave, é assim, problemático, né? De snacks também. Ó, snacks aqui no Brasil, as canetas impactaram mais os snacks e doces, com menos 70% de compra. Bebidas açucaradas caíram 50%. Massas e outros carboidratos, 47%. Bebida alcoólica, 45%. Enfim, a gente está vendo uma grande revolução acontecendo, não apenas nos nossos corpos, mas também nos nossos armários, nas nossas geladeiras, na nossa conta bancária, por que não, não é mesmo? Ao mesmo tempo que a gente deixa de comprar algumas coisas assim, a gente passa a comprar outras, né? Hoje de manhã eu fui para minha drenagem, que eu tenho que fazer drenagem linfática pelo menos uma vez por semana por conta de lipedema, varizes, enfim, uma série de circunstâncias. E aí eu estava ali pensando, que já está chegando a hora de eu renovar meu pacote, né? E falei, caraca, a gente deixa de gastar com algumas coisas, mas a gente começa a precisar de tantas outras, não é mesmo? Você já percebeu isso? Isso aconteceu aí contigo? Mudou já o perfil de compras da sua família? Quantas pessoas estão utilizando tirzepatida ou análogos de GLP-1 aí na sua casa? Eu gostaria de saber. Acho que eu vou colocar uma pesquisa dessa para a gente saber. O que vocês acham? Enfim, esse é um giro, né? Eu separei aqui algumas das principais notícias, o que que eu fui vendo ao longo desses dias e fui separando para a hora que eu conseguisse chegar, sentar em casa mesmo e gravar com tranquilidade para vocês. Vocês que me acompanham sabem que eu fiquei vários dias fora de casa, fui para São Paulo, interior de São Paulo, fui para Foz, né? Para a Cidade do Leste, enfim. E aí, essa semana eu cheguei e várias coisas acontecendo, tem algumas mudanças grandes aqui na minha vida pessoal acontecendo, carreira, emprego, trabalho, enfim. Em breve eu falo sobre isso, mas agora, finalmente, sexta-feira, 15 de maio, eu consegui sentar e organizar esse vídeo para gravar para vocês. Então, espero que me desculpe a ausência desses dias, mas tenha um pouquinho de paciência comigo, que agora as coisas engrenam, tá bom? Eu fico sem viajar por uns tempos, então eu consigo garantir, né, quantidade de conteúdo, pelo menos aqui alguma frequência maior de conteúdo neste canal, prometo. E se você está assistindo nesse final de semana, se organize, porque segunda-feira à noite tem live de membros, apenas para membros do canal. Então, se você ainda não é membro, vai lá, clica no canal mesmo, que tem lá a área de se você se inscrever como membro. Custa R$ 7,99 por mês e os membros têm acesso a uma área ali especial, onde eu coloco uma série de conteúdos especiais lá e faço uma live quinzenal só para os membros, onde eu realmente paro e converso com vocês, ajudo vocês a organizar a viagem, tirar dúvidas, falo sobre tratamento, enfim, eu consigo fazer um tratamento ali, um atendimento quase VIP, porque são poucas pessoas ainda de membros, a gente tem um canal pequeno ainda, um grupo pequeno de membros, então nesse momento eu consigo dar um tratamento quase VIP para quem está ali no membros. E na terça, a live semanal, que agora volta à rotina, live semanal para todos os inscritos no canal, tá bom? Então antes de sair, confere se você já está inscrito. Se você quiser se associar e virar membro, eu vou ficar muito feliz em te receber na nossa área de membros. Isso me ajuda muito a dar continuidade no conteúdo que eu faço por aqui. Mas de qualquer forma, quero te pedir para deixar seu like, comenta aqui, me conta como é que tá o comportamento de consumo aí, se alguma dessas notícias te animou, quero saber. Me conta que isso eu vou respondendo vocês e assim surge mais ideias, mais conteúdo para eu trazer aqui para vocês, tá bom? Beijo grande, que dê tudo muito certo. Você está assistindo no final de semana? Que seja um final de semana incrível. Se você está vendo esse vídeo já na segunda-feira, semana excelente para você. Espero vocês lá no grupo de membros também, tá? Sim, tem um grupo VIP no WhatsApp. Não, se você não é muito do WhatsApp, eu entendo, mas se você é do WhatsApp, vai para lá que esse grupo é incrível. Beijo grande, até a próxima!